A paz do Senhor Jesus, igreja amada, é bom estar aqui. Saúdo também aos nossos amados irmãos que estão nos vendo aí pela internet, nos acompanhando, aqueles que verão depois, com a paz do Senhor Jesus. Convido os amados a abrirem suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. E vamos ler todo o capítulo. Romanos, capítulo 12, e vamos ler todo o capítulo. Glória a Deus. Amém? Vamos ler? Assim diz as Sagradas Escrituras: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois eu digo, pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé, porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, assim nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membros uns dos outros. Então tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se for profecia, profetizemos segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação no ensinar. Ou o que exorta, na exortação. O que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa, com diligência. O que demonstra misericórdia, com alegria. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal. Apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes nas atividades, ferventes no espírito, servindo o Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartindo a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade. Abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam, e chorai com os que choram. Tende o mesmo pensamento uns para com os outros. Não tensione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha, e eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Amém? Podemos sentar, queridos. Se nós parássemos por aqui, a mensagem já estava dada. Muito claro, né? Muito claro. Mas vamos fatiar esse negócio. Vamos entender um pouquinho mais o que Paulo estava tentando nos transmitir aqui nesse texto. Todos nós sabemos que o livro de Romanos é um compêndio teológico e doutrinário. E ele abrange alguns temas importantes da fé, do cristianismo. Ou seja, aquilo que é essencial para nós, para a consolidação da nossa fé. Então nós vemos ali, por exemplo, Paulo falando sobre a universalidade do pecado e a culpa humana, né? Porque todos pecaram e longe, destituídos estão da glória de Deus.
Nós vemos Paulo falando sobre a justificação pela fé, um ato de Deus no tribunal do céu, não tem nada a ver com a gente, não é nada que nós fazemos, aliás, nada na redenção e na salvação, nós fazemos, tudo é com Deus, né? A santificação, o processo da santificação e a nova vida com Cristo, como termos uma vida vitoriosa no Espírito Santo, soberania de Deus e eleição, como é que funciona Israel dentro desse novo plano de Deus, ética e relacionamentos transformados e, por fim, a unidade da igreja. Temas importantes que fundamentam a nossa fé. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos tocar na parte de relacionamentos, né? A ética cristã e o nosso relacionamento que abrange o nosso relacionamento com Deus, Pai, o nosso relacionamento aqui, né? E o nosso relacionamento com o mundo. Então, o capítulo 12, que nós lemos aqui, basicamente, ele fala de relacionamentos, né? E como uma questão didática, a gente dividiu isso em 3 tipos de relacionamentos, embora isso aí a gente poderia subdividir, e essa mensagem ela poderia durar dias aqui no púlpito. E nós não conseguiríamos esgotar todo o potencial do que Paulo está tentando nos falar aqui. Mas vamos lá. Como é que funciona o nosso comportamento cristão, a nossa interação com Deus, com a igreja e com esse mundo? Então vamos falar primeiramente do nosso relacionamento com Deus. Como é que Paulo enxerga como deveria ser este relacionamento? E aqui os versículos 1 e 2 desse texto que nós acabamos de ler, ele diz assim: suplico-vos, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, de apresentardes os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, vamos entender nessa parte do nosso relacionamento com Deus, o que Paulo queria nos dizer. Então, quando Paulo escreve suplico-vos, rogo-vos, ele usa um termo, tá, que expressa um pedido, ele está pedindo algo. Mas só que ele não está fazendo um pedido comum, ele não está fazendo um pedido sem ênfase, ele está fazendo um pedido como alguém que tem autoridade naquilo que está pedindo. Mas porque ele é apóstolo? Não. Porque ele fala de uma experiência. Quando ele diz assim: eu rogo a você, suplico a você, que pelas misericórdias de Deus, você apresente o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas que experiência que Paulo está tentando nos mostrar? E o texto diz, irmãos, as misericórdias de Deus. E uma coisa interessante sobre misericórdias, porque essas misericórdias nos levam à salvação em Jesus Cristo. É por causa delas que nós estamos reunidos aqui. Foi por causa destas misericórdias que nós chegamos até Deus. E elas nos acompanham até a nossa morte. As mesmas misericórdias vão nos acompanhando todos os dias da nossa vida, no processo de santificação pelo qual passamos. É diário. E quando a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor elas não têm fim, mas se renovam a cada manhã, isso é sério, é verdadeiro. Então Paulo, ele se coloca numa posição, fala: gente, eu experimentei isso de tal forma que não tem como eu ficar calado. Não tem como transmitir para vocês que para vocês terem uma vida santa, uma vida verdadeira com Cristo, as misericórdias de Deus têm que estar permeando isso. Então ele fala com a autoridade de alguém, como ele mesmo se refere na palavra, como o principal de todos os pecadores. Eu sou o principal dos pecadores. Eu sou o mais miserável dos seres humanos. E essas misericórdias me atingiram de tal maneira que hoje eu ando
eu ajo de uma outra forma. E é esse o ponto. Paulo está querendo trazer para nós a experiência de vivermos dentro, mergulhados, lambuzados com essa misericórdia santa. Mas ele continua quando ele diz, apresente o seu corpo. E o termo que ele usa aqui é como se ele dissesse assim, isso é feito uma única vez. Uma única vez. É como se fosse um casamento. Quando você chega lá no altar, né? Me lembro do meu dia, e você declara diante de Deus, das testemunhas que estão ao seu redor, e você olha nos olhos da amada e diz para ela assim, vou ficar com você até o dia que a morte nos separar. Uma única vez. E o mesmo termo que Paulo usa aqui. Conta-se a história que Hernán Cortés, um general espanhol, um conquistador, quando ele desembarca no México em 1519, ele estava indo em direção ao Império Azteca para conquistá-lo. Só que ele começou a ouvir uma murmuração nas suas tropas, gente com medo, gente preocupada. A ordem que ele dá para os seus soldados é, vão lá e queime todos os navios, bota fogo em tudo. E aí a gente vai acabar com esse falatório. Queimaram-se os navios e eles não tinham mais como voltar. Aí Hernán olha para a tropa e diz, agora ou vocês vencem ou vocês morrem. Cristianismo é isso. Os barcos foram queimados, não tem como voltarmos mais. Quando você chega para Deus e se apresenta, seu meu corpo é teu, minha vida é tua, você faz isso uma única vez e não volta mais atrás. Percebem? Ele usa um outro termo também, onde ele fala em sacrifício vivo. O que ele quis dizer com isso? Contrasta totalmente com a liturgia de um sacrifício comum, onde a vítima é imolada no altar. Só que para nós, o sacrifício tem que ser vivo. E o que ele quis dizer isso? Nesse contraste que ele faz com o sacrifício comum, ele está dizendo o seguinte, você tem que estar vivo para se relacionar com Deus. Um corpo morto não tem como exercer renúncia. E a renúncia é o fogo que nos queima naquele altar. Só que você está vivo. Só que você vai apresentar todos os dias diante de Deus e você vai dizer para Ele, eu escolho te obedecer. Eu escolho não fazer aquilo que te desagrada. Eu escolho não pecar. Eu escolho não fugir do que a Bíblia diz para eu fazer. Então, nesse momento, você está impondo a você mesmo, a si mesmo, a sua vontade, aquilo que você acha, os seus achismos, né? Aos seus conceitos. Você está dizendo para eles assim, não importa o que eu pense, eu quero ver o que Deus quer. Qual é o plano dele? Qual é o desejo dele? Qual é o sentimento que está no coração dele? É isso que eu quero perseguir, é isso que eu quero fazer. E por essa razão, a vida que vivemos neste corpo, se não tiver renúncia nela, então a santificação não acontece. E deixamos de ser agradáveis a Deus, porque nós não podemos vê-lo. Sem fé é impossível agradá-lo. Sem santificação não conseguimos alcançá-lo. E sem renúncia, essas coisas não acontecem na nossa vida. Amados, vida cristã é renúncia. Ponto final. Não é esse evangelho fraco que é falado por aí que você pode fazer o que você quer. Não, você faz o que Deus quer que você faça. É o que está na Bíblia, é o que está apontado ali que vale. Outra coisa que Paulo fala, que este é um culto racional. Interessante isso. Porque não é movido por um sentimento, né? Por um momento de êxtase, de alegria, mas é racional. A sua mente está envolvida, a sua inteligência tem que estar lá. O seu pensamento tem que estar ali. Você tem que pensar as escolhas que você está fazendo e pensar a decisão que você está tomando.
Paulo está evocando isso. Gosto quando o pastor Carlos chega aqui e fala, gente, ser cristão não é fazer o que o pastor diz. Ser cristão é você pensar. Raciocine em cima do que a Bíblia diz e faça o que ela manda você fazer. O pastor está aqui só para esclarecer e para cuidar e para guardar. A vida que vivemos neste corpo deve ser um culto diário a Deus, onde decisões são tomadas com lucidez no nosso dia a dia. Deixe que o olho não veja nada mal e ele se tornará um sacrifício a Deus. Interessante isso. Permita que a língua não diga nada vergonhoso e ela se tornará uma oferta. Deixe que a mão não faça nada ilegal e ela se tornará um holocausto. Decisões. No versículo 2, ele complementa todos esses detalhes, dizendo assim, Paulo está falando isso, por que nós não podemos e não devemos adotar o esquema do mundo? Por uma razão muito simples, amados. O que ontem era errado é certo hoje. O que ontem nós abominávamos e vomitávamos, hoje está sendo comido, está sendo ingerido. O que era repudiado ontem é aplaudido hoje. Nós, porém, seguimos um modelo que é único, absoluto, eterno e que jamais fica obsoleto. E esse modelo é Jesus Cristo. Percebem? Jesus não muda. Então nós cristãos perseguimos e adotamos esse único modelo na nossa vida e rejeitamos todos os esquemas que o mundo nos propõe. É o que Paulo está nos dizendo. Poder ter um relacionamento com Deus de forma saudável e bíblica, obedecendo os princípios da sua vontade. Princípios da sua vontade. Precisamos adotar este procedimento. Precisamos entender que, primeiro, vivemos pelas misericórdias de Deus e não conseguimos fazer absolutamente nada fora delas. Segundo lugar, precisamos não adotar o esquema do mundo, mas perseverarmos no modelo que nós temos, que é Jesus Cristo. E agora vamos falar sobre um relacionamento extremamente difícil. Um relacionamento com a igreja. Eu gosto de chamar a igreja como um balaio de gatos. Desculpe, a expressão pode ser meio esquisita, mas é um balaio. Paulo diz assim no verso 3, pois eu digo pela graça que me é dada, para todo mundo que está dentre vós, não pense de si mesmo muito mais do que deveria pensar, senão que pense com sobriedade, assim como Deus tem dado a cada um uma medida de fé. Porque assim como temos muitos membros em um corpo, e nem todos os membros têm a mesma função, nem todos os membros têm a mesma função, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada um membro uns dos outros. Então, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, e se for profecia, profetizemos, segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensinar. Ou o que exorta na exortação, o que reparte, faça-o com simplicidade. O que governa com diligência, o que demonstra misericórdia com alegria. O amor seja sem dissimulação. Aborrecei o que é mal e apegai-vos ao que é bom. Sede amigavelmente afeiçoados uns aos outros, com um amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais negligentes mas nas atividades, ferventes no espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração, compartilhando a necessidade dos santos, sede dados à hospitalidade, abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Regozijai-vos com os que se regozijam, chorai com os que choram, e tende o mesmo pensamento uns para com os outros, e não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda, e não sejais sábios em seus próprios conceitos. Estou sendo repetitivo aqui de propósito, porque isso precisa fixar na nossa mente.
Esse é o modelo que Paulo está dizendo que nós temos que adotar dentro da igreja, com os nossos irmãos. Agora, antes da gente falar sobre esse código de ética, porque é um código de ética, Paulo nos exorta, trazendo para nós duas atitudes importantes que nós devemos ter. A primeira delas é uma visão correta de nós mesmos. Chama-se autoavaliação. O que ele manda lá em 1 Coríntios 11, quando ele diz, examinai cada um de vocês. Examinai vocês mesmos. E aqui Paulo está dizendo que ele mesmo, depende da graça de Deus para executar toda a missão que Deus deu para ele. Está lá no verso 3, quando ele diz que a graça de Deus, pela graça de Deus, que ele faz isso. Então, ele diz assim, devemos fazer uma autoavaliação quanto ao que Deus repartiu a cada um de nós. E o parâmetro dessa avaliação, amados, deve conter a humildade de dizer, eis aqui a fé que eu tive na execução desta ou daquela tarefa em particular para Deus. O que quer dizer isso, irmãos? Que cada um de nós aqui tem um dom de Deus. É engano seu achar que você está solto no corpo, que você não tem função nenhuma, que você não serve para nada, né? Que você é um zero à esquerda. O importante é que você saiba que, segundo as Escrituras, segundo a palavra de Deus, você faz parte de um corpo e você tem uma função específica dentro deste corpo. O que Paulo está querendo nos trazer aqui, ele está querendo dizer o seguinte, que Deus deu para cada um de nós uma medida de fé para que você execute tal tarefa, para que você execute a missão na qual ele te inseriu. Ele te deu uma ferramenta, ele te deu um dom, ele te fez de um jeito para que você possa exercer a sua função dentro do corpo de Cristo. Não somos espectadores aqui, irmãos. Não somos. Nós dependemos uns dos outros, mas precisamos atuar em relação aos outros, cada um de nós. Quando os apóstolos fazem aquele pedido a Jesus, dizem, Senhor, aumenta a nossa fé, que está em Lucas 17:5, é exatamente nesse sentido. Você precisa, a sua fé, ela corresponde diretamente à sua tarefa e à sua função dentro do corpo. E você lê lá em Hebreus 11, tá? Que toda a missão e toda a tarefa dada a qualquer um daqueles heróis da fé corresponde a uma determinada medida de fé. Você vê isso claramente lá. Jefité, Gideão, né? Os patriarcas, todos eles exerceram aquilo que Deus determinou para eles fazerem, mas deu a eles a fé necessária para que eles cumprissem. Você tem a medida de fé que Deus te deu para você exercer sua função. Busque de Deus saber qual é a tua importância dentro do corpo, qual é a tua missão. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. A outra atitude que Paulo se refere, né, é que devemos ter, que é a compreensão, e isso aqui é importantíssimo, né? É a compreensão de que a marca das obras de Deus não é a uniformidade, é a diversidade. É na diversidade que a obra de Deus se manifesta. E você olha isso na natureza, com as múltiplas espécies que existem. A graça de Deus, ela é multiforme, né? Então você vê os exemplos dados naquilo que nos circunda, naquilo que nos envolve. Dentro da igreja, meus irmãos, há diversidade. E o nosso maior pecado é dizer que aquele tal irmão, ou aquela tal irmã, ela tem que ser igual a mim. Ela tem que pensar como eu penso. Ela tem que agir como eu ajo. Se nós temos uma Claudinha eufórica, efusiva, parece uma panela de pressão em alta ebulição, nós temos outros irmãos quietinhos aqui dentro da igreja. Cada um tem o seu jeito. Não, mas o irmão que é quietinho, ele tem que fazer como a Claudinha faz.
E a Bíblia é clara para dizer para nós que não é assim que funciona. A graça de Deus é multiforme e Deus nos fez diferentes, cada um com a sua própria característica. Não temos que impor a ninguém o jeito de ser, não, porque o meu jeito de ser é que é o jeito certo. Você tem que me copiar. Assim é com a natureza, assim também é com a graça, e em nenhum lugar mais do que na comunidade cristã. Paulo diz que somos membros uns dos outros, não estamos competindo uns com os outros, não atacamos uns aos outros, antes protegemos uns aos outros. Preciso das mãos para levar o alimento à minha boca. E eu preciso dos olhos para vê-lo. Eu preciso do olfato para sentir o aroma desse alimento. Eu preciso dos meus dentes para mastigá-lo. Eu preciso da garganta para engoli-lo. Eu preciso do estômago para processá-lo. Todos os membros trabalham para a edificação do corpo. Cooperam com igual cuidado a favor uns dos outros. Entendem? Isso é corpo de Cristo. Eu só lamento que algumas pessoas acham que podem exercer essas funções que o Espírito Santo nos dá fora do corpo, dentro de casa. Paulo diz em Romanos 12:16, tende o mesmo pensamento uns para os outros. Não tencione coisas altas, mas condescendem a homens de baixa renda. Não sejais sábios em seus próprios conceitos. Irmãos, Paulo está querendo dizer para nós aqui, não há espaço para o esnobismo dentro da igreja. Não há espaço para esnobismo. O nosso irmão tem que ser colocado na frente do nosso eu. E estou falando daquela mala sem alça. É ele que tem que estar na nossa frente. E mais uma vez o apóstolo Paulo fala da graça de Deus como fator capacitador para o exercício de cada função no corpo de Cristo. Ele, novamente ele traz, é a graça, é através da graça. Não é você se esforçar para isso, é pela graça. E aí, queridos, Paulo afirma que todas as atividades dentro da igreja não podem ser feitas de forma relaxada, porque o texto lá diz para você fazer com esmero, com dedicação. Aqui dentro do corpo de Cristo, você faz o melhor, sempre, em tudo que você faz. É assim que funciona, e é isso que Paulo vê, um corpo de Cristo funcional, né? E ele fala, com muita oração, essa oração é constante, uns pelos outros, né? Com sensibilidade quanto às necessidades dos santos. Não é o famoso tapinha nas costas, vai com paz, que Deus te abençoe, se você pode ajudá-lo. Só depois que Paulo coloca essas coisas claras para nós, aí ele vai falar dos dons. E aí ele começa a elencar os dons. Profecia, profeteia no grego, discurso que emana da inspiração divina e que declara os propósitos de Deus, seja pela reprovação, admoestação ou conforto do aflito. É na pregação, irmãos. A fé vem pela pregação. Você ouve a pregação, ela entra no seu coração, ela promove uma mudança dentro de você. Este lugar aqui não foi feito para alisar ego de ninguém, nem o meu e nem de ninguém aqui. Este lugar é um lugar de confronto, é um lugar que você, e que Deus olha nos teus olhos e te fala diretamente. Muitos de nós, depois de um culto, vai sair meio arriado. Vai. E isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Porque Deus está falando conosco. Ministério, diaconia. Fizemos um estudo aqui maravilhoso, o pastor Carlos trouxe para a gente, que é o dom do serviço. Tem pessoas que servem, mas tem aquelas que têm o dom de servir. Tem pessoas aqui nessa igreja assim, serviçais, que se abrem, que se doam, que se dedicam. Pessoas que ligam para você, precisar de levar um caldo verde aí, fala comigo que eu vou levar o caldo verde. Eu já recebi esse tipo de ligação de pessoas aqui dentro.
quando eu estava caidão, eu e minha esposa. Implica em demonstrar, presta atenção nisso, implica em demonstrar o amor de Cristo às pessoas por atos de serviço. Quem tem esse dom é especialmente prestativo e está sempre atento e disposto a ajudar a servir. Aquele que tem o dom do serviço, ele não espera ninguém pedir, ele faz, ele age, ele vai na frente, ele antecipa, porque ele vê a necessidade. Temos o dom do ensino. Isso aqui é o que não falta. Mestre, temos um mestre mora aqui dentro, né? A mensagem de Cristo não deve ser apenas proclamada, mas também explicada. Quem tem o dom de ensino apresenta a propensão natural para o estudo. Trata-se do indivíduo que investe na pesquisa. Esse cara não fica de bobeira em casa. Ele queima a pestana dele. Ele ora, ele busca. Gasta horas a fio para poder chegar aqui e trazer um ensino saudável para nós. Ele se deleita no exame da palavra e se alegra em compartilhar com os outros esse conhecimento. Nós temos o dom da exortação. Também temos pessoas aqui assim, que consolam, que encorajam, que fortalecem pela consolação. Gente que não importa se a pessoa do outro lado não tem problemas cognitivos, não entende, ela tem a paciência de sentar do lado dessa pessoa e expor para ela a verdade e ficar do lado dela, ouvindo, apenas ouvindo, escutando. E depois ela vem e exorta aquela pessoa, ela encoraja, ela diz, não, tem saída, você diz que não tem, mas tem. Eu fico do teu lado, eu te ajudo, eu caminho 2 milhas contigo. Essas pessoas são pessoas que têm o dom da exortação e que são bênção na igreja, e nós temos essas pessoas aqui dentro. Um outro dom maravilhoso, que é o de contribuir. O dom de contribuição é a habilidade especial de ofertar, repartir, compartilhar bens materiais com pessoas em suas necessidades e na medida de suas posses. Temos essas pessoas aqui? E como temos? Certa feita alguém me perguntou, como é que é essa questão de vocês lá? Vocês passam ofertório? Vocês cobram dízimo? Falei, não temos nada disso lá. Eu não tenho nada contra quem pratica, tá? Mas há 8 anos, nós nunca, nenhum dos pastores aqui, foi preciso chegar para os meus irmãos, precisamos pagar a conta de luz, ou precisamos pagar o aluguel. E tudo aqui é muito caro. Mas chega no final do mês, o dinheiro está lá. O dinheiro está lá. Eu já nem me preocupo mais. Vai chegar no final do mês, está zerado, aí, no final de mês, o caixa é reposto. E eu não peço. O pastor Reginaldo não fala nada sobre isso. Aliás, temos vergonha de falar isso. Falo isso até por mim. O Carlos é mais atrevido, mas eu não tenho estômago para isso. E eu sei que o pastor Reginaldo também não. Mas, tá? A gente não pede. Porque nunca foi preciso, irmãos. E tem pessoas aqui que é interessante. Aquela porta ali se arrebentou. Nós fomos suspender a danada da porta e ela resolveu nos trazer um problema. E eu estava aqui com os meus botões, preocupado, pensando assim, Jesus amado, como vai ser esse negócio? Esse troço não vai ficar barato. Até que um irmão chegou para mim e disse assim, manda consertar e me manda a conta. Ele não me deu limite. Ele não deu limites para mim. Ele simplesmente disse, manda consertar e manda a conta. Ficou a bagatela de R$ 2.500. O irmão nem titubeou. Nem falou assim, meu Deus, não sabia que ia ficar tão caro. Não. Manda o Pix. Percebem? Percebem? É esse tipo de pessoa que chega e vê uma câmera da Shopee, que a imagem fica mais tremida do que gente esfomeada. Aí o amado irmão viu a câmera da Shopee e falou assim, eu vou tirar esse troço de lá. Um belo dia só manda foto. Uma câmera 8K. Eu esperando uma 1080 e ele manda uma 8K para a gente.
Percebem? E isso não ficou barato. Ele não fala para mim, nem vou perguntar, porque não vai me dizer, mas não ficou barato. Mas eu tenho noção de preço. Outra coisa interessante, o governo. Igreja tem governo ou não tem? Paulo diz que tem. Tem pastores que dizem que não tem, que não precisa. Você entra lá, faz uma rodinha e está tudo certo. Ninguém manda em ninguém, ninguém é de ninguém, você não tem compromisso com nada, né? Pode fazer o que você quiser, porque se o cara do lado falar para você, você está errado, quem é você, criatura, para me dizer isso? Hã? Mas Paulo diz que tem governo, porque ele fala do presidir. E você tem que presidir e governar com esmero. Quem é hoje o nosso pastor-presidente? Pastor Reginaldo. Ele determina a liturgia, ele determina para onde a igreja olha, para onde a igreja vai, qual lugar que nós vamos ficar, o que se compra, o que não se compra, é ele que determina. Governo, quando tem que ter disciplina, é ele que vai imputar a disciplina. Então, a igreja ela tem um protetor, ela tem um cabeça, que é Jesus Cristo, que muita gente fala, não, Jesus é quem manda. Sim, só que Jesus está sentado lá no trono dele, à destra do Pai, e aí ele delega para nós a responsabilidade de conduzir a igreja dele, de manter essa igreja no trilho, de ensinar essa igreja, de ministrar esta igreja dentro da palavra. E aí ele elege uma pessoa para isso, que é o pastor da igreja. Nós temos a felicidade de termos 3 pastores aqui. Uma igreja na qual a função diretiva é negligenciada, equivale a um rio sem leito, irmãos. Um rio sem leito. O curso do rio é determinado pelo leito. O rio não vai para lá ou para cá, porque ele acha que é para cá é bonzinho, deixa eu ir para cá. Não, tem um leito de cada lado que determina o curso do leito. E uma igreja que não tem uma direção forte, firme na palavra, não vai produzir resultado algum. Nós temos aqui também o dom da misericórdia. Que dom lindo, meus queridos. O dom da misericórdia é aquele que leva o cristão a envolver-se com os aflitos. Temos pessoas aqui assim, tá? Temos pessoas aqui desse jeito. Não sou eu não. Tem outra turma aqui. O dom da misericórdia é aquele que leva o cristão a envolver-se com os aflitos, socorrê-los em suas angústias, fazendo isso com espontaneidade. E eu achei linda essa expressão, tá? Que é colocada aqui, é lançar o coração na miséria do outro. Temos pessoas assim aqui. O cara está lá numa situação deplorável, ninguém mais olha para ele, é o lixo, a escória da sociedade. E esse cristão misericordioso, ele olha para aquela pessoa e reconhece nela um potencial de transformação que Deus pode fazer na vida dela. E nós vamos ver um exemplo disso lá no Parábola do Bom Samaritano, Lucas 10, 33 a 35. O cara estava indo para viagem, estava viajando para um negócio, para um objetivo. Deu o cara jogado no chão, todo arrebentado, mais quebrado que arroz de terceira. Ele pega esse cara, unta esse cara com o que ele tem ali, pega o camarada, coloca sobre a montaria dele, leva para a hospedaria, chega lá para o cara e fala, meu amigo, cuida. E o que você gastar, ele deixa dinheiro com o cara. Ele não joga, não, deixa o dinheiro. O que passar disso aqui, quando eu voltar, eu reponho para você. E agora, o nosso relacionamento com o mundo. E aqui a gente encerra essa meditação. O texto sagrado diz, no verso 17, não retribuas a nenhum homem mal por mal. Procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a vingança é minha, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o seu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, e não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Queridos,
Não retribuas a nenhum homem mal por mal, mas procurai as coisas honestas à vista de todos os homens. Nosso testemunho, nós temos que zelar por ele. É muito bonito quando a gente vê um ministro de um superior tribunal dizendo aqui: a minha maior preocupação é eu desagradar a Deus, é eu não fazer aquilo que ele quer. A prioridade dele é Deus, e a nossa tem que ser a mesma forma. Se for possível, no que depender de vós, viver em paz com todos os homens. Isso aqui é interessante, irmãos. Essa semana, estava na farmácia para comprar uns medicamentos, fui lá para a fila dos pés na cova, a daqueles que já contemplam o Jordão, já do outro lado. Então eu estava naquela fila, e é uma fila toda preparada na farmácia, tinha umas cadeirinhas aqui, tinha ali um pote cheio de bengalas, bengala mesmo, um lugar propício para a situação. E era a minha vez de ser atendido. Quando de repente, com um corisco, um raio que veio do céu, surge na minha frente uma senhora de 40 anos de idade. E ela passa na minha frente e ela entra lá para falar com o cara da farmácia. E naquele momento eu já estava considerando a possibilidade de usar aquelas bengalas. Sinceramente, irmãos, fiquei irado, fiquei muito, muito chateado. E aí, queridos, aconteceu um negócio interessante. E aí que está o negócio. Eu comecei a falar comigo mesmo. Veio uma voz no meu interior e disse: você tem algum compromisso agora de tarde? Eu falei: não. Sabe por que você não tem nenhum compromisso? Porque você é aposentado. E você não tem nada para você fazer. Percebe? Olha bem o semblante. Isso, não estou falando que foi o Espírito Santo que falou, estava aqui dentro de mim. E eu confidenciando com essa voz, e ela disse assim para mim: você está olhando o semblante daquela mulher, ela está aflita, alguma situação está acontecendo e ela precisou passar à sua frente. No entanto, desconsidere a bengala, fica quieto no teu lugar, aguarda a tua vez. Se for possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Percebem? Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dá lugar à ira, porque está escrito: a vingança é minha e eu recompensarei. Todas as vezes que nós damos lugar a uma ira santa nossa, em detrimento da ira santa de Deus, nós estamos usurpando um lugar que é dele. E ele deixa claro aqui: não vingue você mesmo, mas dê lugar à ira de Deus. Eu estou olhando, eu estou vendo. Eu não estou de bobeira aqui. Eu estou olhando a situação. Eu estou vendo você. Eu estou vendo você sendo ultrajado, humilhado, os seus direitos vilipendiados, mas a vingança é minha. E eu vou recompensar. Se o teu inimigo tiver fome, alimenta-o. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dele, não na nossa. É difícil, irmãos. Quando alguém que te humilhou, que te botou lá no chão, e acabou com você, e de repente essa pessoa um dia precisa recorrer a você, e você não pode hesitar. Somos cristãos. O texto nos manda dar comida, alimentar, suprir a necessidade. Não é fácil, não estou dizendo que isso é fácil, mas o que eu acabei de falar agora há pouco? Nós queimamos os nossos barquinhos. Ou fazemos, percebe? Não é opcional. Se tem uma coisa que a Bíblia não é democrática. Não há democracia na Bíblia. Ou você obedece Deus, ou você está fora. Simples assim. Agora, esse 21, ele é matador, né? E aqui a gente encerra. Não sejas vencido pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como eu posso ser vencido pelo mal? Quando eu resolvo fazer e dar ouvidos à minha própria justiça. Não, tem que pagar na mesma moeda. Tem que fazer a coisa rolar lá. Ele tem que sentir a dor que eu senti. E a Bíblia diz que quando eu dou ouvidos a isso, eu sou vencido pelo mal.
Eu sou vencido pelo mal. A ordem é: vence o mal que foi feito a você com o bem que você tem que fazer. É isso, queridos. Foi essa palavra que o Senhor me deu. Confesso a vocês, esta foi a palavra que Deus deu para mim e que mexeu bastante comigo. Porque quando você olha nesse espelho aqui, opa, cadê a minha imagem? Meu Deus do céu, cadê a minha imagem? Amém? Vamos ficar de pé?